hermenêutica da desobsessão, corrente magnética, afirmando que não é uma prática espírita? Isso geralmente acontece porque tem crescido hoje no meio espírita algumas ideias ortodoxas que elas tentam fazer uma espécie de pureza doutrinária, mas utilizando uma metodologia, do meu ponto de vista, equivocada. Muitos consideram, por exemplo, erroneamente, de que a expressão, por exemplo, passe magnético, ou simplesmente passe, ou passista, seria uma corruptela, ela seria um conceito equivocado criado pelo movimento espírita brasileiro. Mas, na verdade, a gente vê que não é assim. Quando a gente faz um estudo detalhado daquelas 3 escolas do magnetismo animal que se desenvolveram lá na França, e até mesmo no originário de Mesmer, a gente vê que expressões como passe magnético, formas detalhadas de se aplicar o passe, outros preferem apenas a imposição de mãos, mas o que geralmente o movimento espírita precisa abandonar é a questão de tornar a ideologia ou o achismo, a falta de pesquisa, como orientação para determinados tipos de aspectos. Então, geralmente, esse tipo de postura, igual é demonstrado aí na pergunta, acontece por isso. Falta, às vezes, uma pesquisa detalhada do que era realmente o magnetismo animal, a relação que ele tinha com o espiritismo e como essas técnicas se desenvolveram nessas práticas. Então, no meu ver, na verdade, é uma forma, às vezes, errada de entender uma ortodoxia espírita e passa-se a fazer um purismo, que, na verdade, é um fechamento do espiritismo em relação a outras formas de conhecimento, mesmo as tradições. Então, às vezes, eu considero isso aí como um pensamento equivocado. É uma forma deturpada de se estudar a história do espiritismo e a relação que ele tem com o magnetismo animal. Claro que pode ter diferentes tendências, diferentes interpretações, concordar com, por exemplo, a aplicação de passes fundamentados em determinados tipos de metodologia, ou simplesmente a imposição de mãos. Mas é claro que essas coisas, para saber o que realmente funciona e o que não funciona, é sempre aplicar uma experimentação em tudo isso. Às vezes, só a imposição de mãos pode funcionar. Um passe todo cheio digamos assim, de passes coordenados, estruturados, determinados de uma forma de técnica, podem funcionar também. Então, não é que um está certo, o outro está errado. Precisa ter mais metodologia científica no espiritismo em prol disso. O que funciona melhor, o que funciona de maneira mais adequada, ou para determinado tipo de paciente é melhor dessa forma de passe para aquele, uma outra mais leve, sem muita estruturação, ou só com a imposição de mãos. Então, acho que é a pesquisa espírita aplicada a esse conceito que vai nos dizer melhor o que está certo e o que está errado, principalmente pesquisa histórica também, para evitar às vezes esse tipo de confusão, né? Muito obrigada, Eliana. Alguém quer fazer alguma consideração, Vanessa? Então, uma paralogia. Considerando que toda codificação foi construída por meio de informações unilaterais dos espíritos, ainda que submetidos à razão, a afirmação de que não é uma revelação é estranha. Não é fé cega, mas as informações vieram das comunicações, não de experimentos. E a pessoa ainda coloca um PS. Ou estou tomando a palavra revelação de maneira equivocada? A revelação do Kardec tem muito sentido, né? Eu usei a revelação, se você for ver o contexto que eu usei, essa revelação no sentido religioso mesmo, né? Todas as religiões são reveladas, né? Todas as religiões têm um elemento de origem. Então você tem a religião cristã, ela foi revelada por Jesus Cristo, assim como o judaísmo teve Moisés, o seu revelador, né? E isso é um processo lático, um processo religioso que eu respeito. Isso se aplica em diversas religiões, mas no caso do Espiritismo é um fato especial. Sim, o Espiritismo é uma revelação, mas não no sentido religiosista. É isso que eu apenas quis dizer, né? Tem aquele livro do Kardec,
a Gênese, no primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, eu recomendo a todos que releem esse livro, e os espíritos deveriam debater muito esse texto, porque ele é fundamental para entender essa confusão, né? Então, só para esclarecer, eu quis dizer revelação no sentido religioso, né? No sentido de uma latria, e não no sentido informático e filosófico, que é o caso da revelação espírita. A pergunta é para a Nilza, mas antes também uma consideração, Nilza. Tem um recadinho para você. Nilza, você tem que publicar as vozes femininas que você pesquisou e transcreveu. Por favor, você precisa fazer isso. É mais uma atribuição e contribuição da mulher. Então, um recadinho para você. E agora a pergunta. Podemos concluir, segundo vossas estatísticas, que no mundo espiritual a lei de causa e efeito impõe aos homens falarem mais do que as mulheres? Não, eu não acredito que haja esse determinismo, não. Era natural na época, né, que as mulheres tivessem menos vozes que os homens, né? Então, como o Léo apresentou, existem os recordistas lá, né, de comunicação, São Luís, Santo Agostinho, Erasto, que eram assim, recordistas, e que Kardec naturalmente podia publicar tudo, né? Então ele também deve ter pensado algumas comunicações. Não, eu só acho que as mulheres tiveram uma oportunidade e nós não podemos fazer essa afirmação aqui por causa dos etc, né? Nós não sabemos quantos etc eram espíritos de psiquismo feminino. Pergunta para o Marcelo. Os espíritas ausentes não foram justamente os que deixaram grandes contribuições como encarnados? Os espíritos ausentes, né? Eu, sendo clínico, mas falei uma resposta cirúrgica. Os presentes também contribuíram muito quando encarnados. Os norte-americanos davam as mãos nas correntes mediúnicas. E na França, nos tempos de Kardec, como eram as reuniões? Segundo alguns relatos históricos da época, era até uma conversa que a gente estava tendo mais cedo, né, Eugênio? O grupo, por exemplo, de Céline Jafé, ela tinha muita influência da prática, como era feita também nos Estados Unidos. E vários grupos, nesse momento lá também, praticavam essa questão de se dar as mãos como uma espécie de formar uma corrente energética. Só que depois isso foi sendo abandonado, principalmente quando teve a influência do Barão de Goldenstube. O Barão de Goldenstube, por exemplo, ele fez experimentos com a psicografia, e o próprio Kardec depois, ele relata ali na introdução de O Livro dos Espíritos, de que esses grupos foram abandonando pouco a pouco aquela cesta de bico, cesta peão, como era chamado, aquela escrita nardósia, e passaram a dedicar mais à psicografia. Então, no início, esse grupo, por exemplo, de Céline Jafé, ele tinha também essa característica. Mas quando Kardec já convive com o grupo de Céline Jafé depois, quando já está naquele período das pesquisas, do início, né, da compilação do que seria a primeira edição do Livro dos Espíritos, o grupo já está totalmente atuante através da psicografia. Então, o livro foi citado aqui, inclusive, no momento que eu estava na minha palestra, na primeira delas, o livro de John Monroe, que é o Laboratories of Faith. Ele dá muita indicação a respeito desses primeiros grupos espiritualistas que tiveram seu início na França. Então, finalizando, com a influência do Barão de Goldenstube, que tornou muito popular a questão da psicografia, essa prática de conseguir a energia para, digamos assim, facilitar a canalização e o fenômeno, ela foi sendo abandonada pouco a pouco, não em todos os grupos, mas depois que Kardec se torna um propagandista, um popularizador da técnica da mediunidade, através da Revista Espírita, também depois publicando instruções práticas sobre o Espiritismo, que
que vai ser um embrião lá do livro dos médiuns, aí a prática foi praticamente abandonada de vez, né? Agora são duas perguntas pela internet. E a primeira é para o Marcelo. A mesma verdade dita por Bezerra de Menezes é dita pelo Espírito Augusto dos Anjos de forma muito mais poética e bela. Por que você acha que a arte não foi priorizada na época de Kardec? Por que o primeiro livro de Chico Xavier é um livro de poesias? Vou começar pela segunda. Porque a primeira obra de Chico Xavier é Parnaso da Leitura. Eu acho que o primeiro item é: que caráter ganha essa obra? Essa obra de Parnaso da Leitura é uma obra de popularização do Espiritismo. Ou que Arminio Miranda chamaria uma obra voltada ao público espírita e não espírita. Ele não discute sobre arte e espiritismo, mas ele tenta dar evidência da sobrevivência da alma com poetas consagrados escrevendo no seu estilo original temas espíritas. Agora, por que essa é a primeira obra de Chico? Aí temos que entender um pouco sobre mediunidade. Chico é uma pessoa fantástica como médium. Na classificação de Kardec, ele vai entrar como médium desenvolvido, médium seguro, médium poético, médium modalista, médium romancista. É um médium explícito, né, que dá características que você pode ter, é um médium histórico. Ele vai discorrer sobre, ele vai ter obras sobre várias áreas que não é comum, seria muito raro alguém desenvolver ou ter produtos mediúnicos em uma extensão tão grande. Talvez a dificuldade de entender isso faz com que muitos médiuns hoje estejam se enveredando em caminhos difíceis para eles. Se ficasse mais na limitação da sua própria mediunidade, seriam muito mais produtivos e autênticos. E ele tem, então, a primeira obra, Parnaso de Tom, porque era característica pessoal. Chico tem a primeira obra publicada, aquilo que ele fazia. Se alguém ler a biografia dele, vai saber que ele, no banco de história, assim que ele diz, ele escrevia poesias. Por isso é mais fácil, ele está mais seguro, eu entendo assim, para que a primeira obra publicada seja de poesia. A primeira pergunta, por que Kardec não prioriza na sua época, é algo que eu ainda tenho pensado. Mas Kardec faz um pequeno artigo na Revista Espírita, onde ele resolve pensar sobre a influência do Espiritismo na arte, particularmente na pintura. Na época dele, a arte vigente era pintura e escultura das belas artes, que é Louis David, Ingres e Cabaret. Não tem nada de Manet, etc. Né? Então, vai ter um pequeno artigo imaginando alguém fazendo uma pintura, é uma pintura literária, que conta uma história, falando sobre mediunidade, descrevendo um fenômeno mediúnico e assim por diante. Mas por que ele não se critica tanto? Talvez porque os espíritos voltados para isso, entenderam que o momento é distinto. E é o que eu falei sobre você ter os movimentos fora, né, do próprio espiritismo, envolvendo essa revolução na própria arte. E segundo, é que talvez, como falam os espíritos orgânicos, não é o momento mais maduro. Porque um exemplo que tentou reunir o movimento espiritualista de então, né, com a arte, que vai tentar reunir Rosa Cruz com o que era a arte de vanguarda, que naquele momento são simbolistas, é uma geração que vem logo depois dos impressionistas, alguns nomes Villard, Bonnard, assim por diante. Então, um grupo que se chama Naves, como sendo os profetas, né, que tem em judeu, acaba sendo uma arte que ela se encarcera dentro de dogmas. E ali você tem grandes artistas que não conseguem se desenvolver plenamente devido à influência de ter uma arte, não digo panfletária, mas de proselitismo. Talvez isso seja o motivo porque os espíritos sabiamente deixam para que esse assunto seja melhor desenvolvido depois. Talvez de fato ainda não é o momento. Eu imagino que talvez a gente esteja nessa hora. E a última pergunta, que também veio na internet e veio de Nova York, que é para a mesa, então quem se sentir à vontade. Tendo em vista as estatísticas de esvaziamento do movimento espírita na Europa e nos Estados Unidos, e considerando que o Brasil é atualmente o maior país espírita do mundo, não seria hora de priorizar a divulgação do espiritismo a todas as pessoas, e não apenas aos espíritas, dentro dos centros espíritas?
Não estaria na hora de unirmos os esforços para conseguirmos uma concessão de TV espírita aberta ou a cabo que atinja todos? Eu acho que essa pessoa que fez essa pergunta é curioso, né? Ela fez através da internet, né? Mas talvez ela não use tanto a internet, porque o espiritismo está nas redes sociais. Então, não dá para hoje para a gente pensar somente a divulgação da doutrina no centro espírita, né? Ao mesmo tempo que a divulgação do espiritismo se dá de forma localizada, regional, como é esse movimento, que tem uma expressão regional, atinge outras cidades, né? No espiritismo hoje a gente tem condições de divulgar para o mundo inteiro, né? Então, mesmo que a gente queira fazer com que o espiritismo se torne restrito ao centro espírita, é praticamente impossível, não tem como, né? Então, o jeito é a gente divulgar a doutrina com qualidade, com eficiência e com conteúdo. E o tempo vai dizer. E é interessante também, como o Eugênio destacou, que a publicidade e divulgação da doutrina espírita hoje pelas redes sociais, pela internet. O próprio projeto Caminhos Menos já está aí com uma inovação muito grande, que é essa transmissão online, que está acontecendo aí. A gente está vendo pessoas, né? A própria formuladora pergunta é de Nova York, né? Então, ou seja, a quantos lugares esse evento aqui está chegando hoje? Qual número de pessoas talvez estão assistindo online nesse momento? 2.000, 5.000, 10.000, a gente não sabe exatamente a proporção, né? Mas, ou seja, a gente está estruturando realmente aos poucos e me parece que realmente falta, eu acho que a pessoa tem razão num certo ponto, falta ao movimento espírita uma grande estratégia conjunta e unificada de publicidade. O que a gente vê hoje, por exemplo, através da internet, é mais projetos isolados. Por exemplo, nós aqui da Associação Caminhos pensamos, vamos divulgar, vamos pôr na internet, está dando muito certo. É uma coisa que nós pensamos aqui como grupo. Outras instituições que às vezes têm até condições financeiras maiores que os grupos que estão patrocinando aqui, que é a Associação Caminhos, às vezes promovem eventos maiores que esse aqui no quantitativo, mas não pensam nessa questão de divulgar nas redes sociais, na internet e tudo mais. Falta mesmo um programa, um projeto de divulgação do Espiritismo, de maneira mais ampla. Não que a gente vai divulgar o Espiritismo sempre de uma maneira só. Isso também hoje é uma questão impossível. Nós já fizemos um estudo há um certo tempo, estou até querendo publicar um artigo sobre isso. Como é que está hoje o pensamento espírita do brasileiro? Quais as correntes que a gente tem por aí? Como é que o espírita brasileiro se vê? A gente não tem mais hoje só essa linha A ou linha B, espírita laico ou espírita religioso. Já ficou no passado. Espírita kardecista, espírita rustanguista, como o pessoal gosta muito de falar. A coisa já transcendeu a isso. Hoje, se você for analisar como é que estão as correntes de pensamento do movimento espírita, você vai achar 5, 6, 10, 15 expressões de pensamento espíritas diferentes. Todas aí divididas no meio desses quase 4 milhões de espíritas que nós temos. Então hoje a FEB, por exemplo, é pioneira em exportar um modelo de espiritismo para o exterior, né? Mas tentar hoje talvez uma forma unificada talvez seja difícil, mas o movimento espírita pode esquecer as diferenças visando o público leigo, o público interessado. Segundo as estimativas do IBGE, o espiritismo tem crescido mais, parece que no meio de ex-católicos. E o espiritismo também é um movimento que tem maior número de universitários. Então a gente começa mais ou menos a estudar em que grupo, em que meio social que o espiritismo tem uma forma melhor de se comunicar. Então eu acho que pode ter sim maneiras dos espíritas se unirem em prol de uma divulgação e tentar, quem sabe, até uma TV aberta, né? Uma TV aí de concessão pública. Mas isso precisa esquecer primeiro essas divisões ideológicas. Vamos divulgar o espiritismo? Vamos fazer uma adesão conjunta? Aqui a Associação Caminhos aparece no embrião desse tipo de coisa. Nós vemos aqui no meio da associação, entre palestrantes e presentes, pessoas que têm diferentes orientações ideológicas a respeito do espiritismo.
Nós esquecemos isso aqui hoje e viemos aqui estudar, debater. Isso é que pode servir de exemplo para outras instituições. Como a gente falou, né, fecha todo mundo lá no centro, vamos ficar só no centro, mas está tendo às vezes também fechamento ideológico. Não, nós vamos conversar só com quem pensa ideologicamente igual a gente. Nós temos que passar por cima disso e tentar fazer divulgações nesse sentido. Então, vamos pensar cada vez mais em se unir, esquecer essas diferenças. A gente só tem mesmo a ganhar com isso. Eu só para as opiniões diferentes, eu tenho receio de algo assim. Eu tenho receio da institucionalização do movimento espírita, mais que ele já está. Pelo menos que eu saiba no Brasil, uma TV aberta envolve muito tráfico de influência e depois muito dinheiro. Para fazer isso tem que ser algo extremamente organizado e centralizador para obter dinheiro e influência para isso tudo. Eu acredito que a nossa parte hoje, na coisa do movimento, é muito mais na relação de internet, de conversa e de influências, que seria uma pulverização. Que essas diferenças realmente pudessem viver, se coabitar, né, e pulverizar o seu conhecimento. Talvez o que a gente mais precisa ter para potencializar nosso impacto na sociedade seria tirarmos a dicotomia que faz com que às vezes a gente ainda imagina ser espírita uma coisa e profissional outra. Eu sou advogado, agora aqui para dentro sou espírita. Eu sou médico, ali para fora, aqui para frente eu sou espírita. Né? Essa relação eu não vejo ter sido vencida com as associações profissionais, muito mais pelo contrário, tem sido reforçada essa quase fenômeno esquizofrênico a separar o que eu sei de um lado como profissional na sociedade, o que eu acho do outro como personagem de um movimento religioso, filosófico. Então, quando a gente superar essa barreira, ou esse limite, a gente poderá colocar em prática algo que era uma ideia de Kardec, era tal assunto segundo o Espiritismo. Não só o Evangelho segundo o Espiritismo, e os médicos, identidade segundo o Espiritismo, pode ser na minha prática, medicina segundo o Espiritismo. Arte segundo o Espiritismo, eu sou uma pessoa só. Isso pulverizado, de tal modo que a sociedade se transformaria e ninguém precisaria dizer que é o Espiritismo que transformou a sociedade. Seria uma nova era, uma nova civilização, uma nova cultura, que acho que é mais a ideia da falange do Espírito da Verdade originalmente. Duas perguntas. Primeiro, Nilza, queria agradecer a nossa voz feminina nesse evento. Muito obrigada. Queria perguntar para você se caberia no seu trabalho acoplar as pesquisas das vozes femininas com as médiums que trabalharam, se não valeria a pena associar. Queria pedir para o Olivelto, se você... A gente lê muito que Kardec era magnetizador, e que existiria uma revista, né, dos magnetistas da época, em que aí ele não assina como Kardec, ele assina como Hipólito Rivail. Se você sabe alguma coisa a respeito. E tal de fez essa proposta de trazer as mulheres médiums, né? É um levantamento que pode ser feito, mas principalmente na revista espírita, porque a partir das obras básicas ele identifica muito pouco. Nas obras póstumas também tem a menção das médiums, né? Mas nas outras obras ele não nominou as médiums. A gente tira por conclusão aquelas mesmas mensagens que estão publicadas numa obra básica, para a obra básica de Paris, e aqui já foram publicadas na revista espírita. Né? Essa talvez seja uma dificuldade de resgatar todas as mulheres médiums. Né? Então, essa é uma questão. As médiums mais nominadas, mais conhecidas no meio espírita, na realidade não trabalharam com Kardec. Né? Então, Eustáquia Paladino, Desferrance, né? E outras médiums europeias que também foram bastante conhecidas, né? Mas elas não trabalharam diretamente. Mas existe algumas médiums, quando você olhar a tabela que eu fiz das
das 3 personagens, e ali eu coloquei as médiuns que receberam as comunicações, né? E em algumas também não estão nominadas as médiuns que receberam as comunicações. Então, essa é uma questão. Eu vou pedir só uma licencinha para o Marcelo, porque nós temos a mania de considerar as obras de Kardec de uma maneira muito resumida. Nós conhecemos o Pentateuco, que são as 5 obras póstumas, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, né? Mas quando nós fazemos um resgate, nós temos obras de Kardec, onde ele relata a existência de peças espíritas, né? Que são todas manifestações artísticas. No meu pendrive eu tenho, depois eu posso colocar essas informações no blog, pode? Então, mostrando todas essas obras que Kardec também produziu ao longo de sua carreira como Kardec, não que ele produziu antes com o professor Rivário, né? Então, essa é uma questão. Viu? Eu fico feliz que eu tenha resgatado as vozes femininas do Espiritismo e desejo que nós sejamos os arautos dessas vozes. Esse jornal aqui que você fala, na época ele era conhecido como Jornal do Magnetismo. E esse jornal, ele se manifestava, por exemplo, articulistas daquelas 3 correntes diferentes de interpretação do magnetismo animal. Mas realmente, assim, eu não tenho um conhecimento detalhado como que era a adesão e o trabalho de Kardec mais detalhado nesse período. Então, falta ainda uma pesquisa espírita histórica para a gente poder mapear esses artigos dele na época e como que era a relação dele com esses movimentos organizados do magnetismo. Então, fica até uma espécie de provocação para todos nós aqui, né? Eu, Eugênio, todo mundo que gosta de fazer uma pesquisa, para a gente procurar esse material de embasamento e ampliar esse conhecimento. Porque hoje o que a gente sabe da relação de Kardec com o magnetismo é através dos seus biógrafos, né? Henri Souza fala alguma coisa, André Morelli fala mais uma outra coisinha ali na frente, né? O Zeus Vantuil, por exemplo, explica um pouco lá também, fala que inclusive a confusão de que Kardec tinha feito uma faculdade de medicina era justamente por ele ter participado dessas escolas do magnetismo. O magnetismo estava muito ligado com a terapêutica, né, como está até hoje. Então, as pessoas que estavam vinculadas à prática do magnetismo eram tidos como terapeutas. Daí ele podia ser confundido com um curandeiro, um médico, um clínico, alguma coisa nesse sentido. Mas, realmente, nós sabemos da existência desse jornal do magnetismo. Mas é preciso fazer uma busca, talvez naquele site da Gallica, que é a Biblioteca Nacional da França, ela costuma disponibilizar em PDF vários desses jornais, periódicos, livros antigos, para a gente tentar ver como que estavam, por exemplo, os artigos de Paulinho Cunhal e Isaac Vai nesses jornais. E a gente vai ver como é que era o pensamento dele, o que ele se expressava, mais ligado a qual dessas 3 correntes ele estava até então. Se bem que nós sabemos, como foi falado na palestra, que no momento em que o projeto dele do Espiritismo vai à frente, ele absorve elementos das 3 correntes diferentes. Mesmo que aquela que fica mais chamativa, mais ponto de encontro, seja aquela corrente espiritualista, que também tinha esse nome, né? Mas Kardec sempre teve esse ponto de síntese. Então, a sua pergunta, na verdade, fica uma provocação para a gente. O estímulo é a gente correr atrás, se não tiver disponibilizado, por exemplo, o Cé da Gallica, a gente tentar, por exemplo, tem o Jacques Beccati, né, que a gente tem um contato com ele lá na França, ele pode tentar conseguir esse material para a gente vê o que pode fazer para ampliar esse conhecimento, essa relação de Kardec, né? Então, o professor Rivário com o magnetismo animal nessa busca pela cientificidade do movimento. Desencarnado recentemente, e no modo de enxergar, nós temos 3 figuras importantíssimas da segunda metade do século passado, começo desse, nosso movimento espírita, logicamente o Chico Xavier, toda a sua produção, né, um método de altíssima performance, alta performance que para mim é iniciado pelo Luiz Paysandu, ele sozinho fazer 1000 receitas por dia.
Temos depois o Herculano Pires, um escritor polemista, de ação muito imediata, rápida, diante dos problemas que estavam acontecendo, e o Hermínio Miranda. Então, para mim, são três pessoas que fazem um produto a ser reconhecido melhor, entendido melhor do que eles contribuíram para esse nosso espiritismo. O Hermínio Miranda é um sujeito mais tímido, mais silencioso, e que ainda precisa ser conhecido pela maior parte das pessoas. Para terminar, então, antes de eu fazer a peça, uma pequena passagem dele. Que brilhe nossa luz humilde, alimentada pelo combustível do conhecimento e da caridade que começa a arder em nós. Hora de dores, muitas e grandes, de desorientação e desespero, de ódios e crueldades. Hora de ajustes aflitivos e desenganos dolorosos. Mas é também hora de revelações maravilhosas, descobertas memoráveis, conquistas deslumbrantes e oportunidades raras. Obrigado.